Há pouco tempo atrás eu tinha iniciado meu canal, o qual eu fazia algumas tiragens de tarô semanais e, consequentemente, era muito interessante, muito divertido, né? Tá sendo muito interessante, mas eu acabei meio que dando uma pausa por conta de questões pessoais, né? E também acadêmicas. Mas, enfim, eis-me aqui de volta. Para quem não me conhece, eu sou Léo Carli, esse é o meu canal. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui eu alinhava conhecimento com propósito. Bem, esse vídeo, no caso, é um vídeo um tanto quanto diferente, né? É um vídeo que, enfim, vai falar sobre um ponto que está sendo muito debatido na internet, né? Que, enfim, todo esse caso envolvendo o P. Diddy, né? E, enfim, existem muitos pontos que, enfim, fazem com que esse assunto se torne relevante e desperte a atenção de muitas pessoas, inclusive a minha, a ponto de eu querer fazer um vídeo sobre sobre essa temática, né? E para que o vídeo ele possa se tornar um tanto quanto mais interessante, eu vou utilizar as cartas de tarô para que então eu possa, enfim, tentar visualizar uma tentativa de entender um pouco melhor sobre essa narrativa e também ver o que pode acontecer futuramente mediante tudo que já, enfim, já está sendo explanado, né, mediante esse caso. Ok? Sem mais delongas, vamos lá. Bem, aqui no caso, a princípio, aparece o 5 de copas. O 5 de copas, no caso, é uma carta que ela fala muito sobre lamentação, sobre arrependimento, sobre você estar chorando pelo leite derramado, né? No caso, provavelmente tem uma energia de remorso, de dor, de culpa, de medo, né? E eu acredito que aqui essa carta, ela meio que é como se ela estivesse falando por duas versões. A versão dele e também de pessoas que, no caso, eu não sei se elas estão se sentindo com medo ou elas estão se sentindo arrependidas, né? Mas é como se tivesse uma energia a princípio mediante a esse tópico que está sendo colocado, ok? Mediante essa primeira carta, né, o 5 de copas, aparece o 8 de ouros. O 8 de ouros aqui mostra que tem uma tentativa de avanço. Como assim? Provavelmente está sendo feito negociações, né, tentativas de negociações para que então ocorra uma espécie de barganha, né? Ou seja, aqui, se você analisar a carta, você percebe que tem um arquétipo masculino que ele está estudando e tem moedas de ouro. Essas moedas de ouro, no caso, representam o quê? Um pagamento. Quanto você quer em troca dessa barganha, né? Como é que esse acordo pode ser feito aqui de um modo que seja diplomático, né? Consequentemente, a gente aqui, na parte de comunicação pragmática, a gente tem o pajem de paletes, né? Aqui tem uma energia de uma criança, tá? Ou seja, tem aqui uma energia de imaturidade, de ingenuidade, mas também tem uma energia de muita fúria, né? E, consequentemente, acredito que pode ser que algumas pessoas ajam, né, possam reagir de um modo impensado, fazendo, enfim, tendo atitudes que sejam um tanto quanto complicadas,
para a vida delas, né? Porque aqui a gente tem o arquétipo do dragão. O arquétipo do dragão, no caso, ele carrega 7 arquétipos, 7 animais diferentes dentro de si. Então, é muita energia concentrada. E aqui a gente tem um pajem. Um pajem que ele tá ali com a escolha muito bem definida, né? Ou seja, ele tá, assim, com isso tão focalizado mentalmente que é como se ele tá disposto a agir. É como se realmente tivesse uma questão internalizada dentro que, de algum modo, é como se tivesse muita energia reprimida. E essa energia reprimida, no caso, ela pode sair de um modo muito bélico. Eu não sei se da parte dele, não sei, realmente não sei, né? Ou outras pessoas, no caso, podem, né, estar com essa energia concentrada. Logo em seguida, a gente tem outra carta de paletes. No caso, a gente tem um 6 de paletes. O 6 de paletes, no caso, é uma carta que fala sobre um próximo passo que vai ser dado. Esse próximo passo, no caso, pode envolver uma outra pessoa nessa situação, nessa temática, né? Uma figura masculina emblemática, né? Que ela pode estar, de certo modo, como é que eu posso dizer? É como se fosse um jogo de xadrez. Então, assim, é como se nessa situação aqui, o Jiri, ele não tivesse necessariamente unicamente envolvido, né? Ou houvesse outras figuras masculinas envolvidas, né? Então, o que acontece? Tem uma figura masculina que pode estar ligado a ele que vai ter um avanço, né? Para se sobressair dessa situação por hora. Não definitivamente, mas por hora. Tarô, me fala como é que, assim, essa situação vai ficar aqui durante os próximos meses, né, referente a Tírio. Ah, aqui vai ter. Aqui tem energia de batalha. 7 de paletes. Algumas pessoas poderiam se resguardar e não necessariamente estão se resguardando. Aqui fala de uma necessidade de você guardar essa energia, mas tem pessoas agindo por impulso. E esse ato de agir por impulso pode colocar muita coisa a perder, né? Isso, no caso, com relação a pessoas próximas a ele, né? Pelo que eu estou percebendo. Logo em seguida, a gente tem a roda da fortuna. A roda da fortuna pode representar uma possível saída temporária dele, né? E essa possível saída temporária pode fazer com que ele meio que comece a jogar alguns pontos a favor dele, né? Porque aqui a gente tem 8 de copas. As cartas, elas são, aqui no caso, visualmente falando, são bem expressivas, né? A roda da fortuna, você percebe que tem uma abertura. E logo em seguida a gente tem um 8 de copas, ou seja, taças no chão, uma porta aberta e um arquétipo masculino saindo. Mas tem taças no chão. Eu acredito que provavelmente a saída dele pode significar algumas pessoas vão sair danificadas, né? Enfim, ele vai tentar revidar com algumas pessoas, eu não sei. Mas, assim, não vai ser como necessariamente ele esperava que fosse, mediante algumas atitudes que ele esperava tomar. Porque aqui a gente tem um as de ouros invertido. Então, o que acontece? Terão alguns
prejuízos financeiros. A carreira não vai ser mais necessariamente como antes, embora ele não saia, ele não vai ser pobre, né? Nessa vida, né? Mas, assim, tem algumas questões kármicas aqui de outras pessoas e ele vai ser o karma dessas pessoas, pelo que eu tô percebendo, né? Consequentemente, a gente tem um rei de espadas. O rei de espadas... Rei de espadas... Aqui... Aqui, pelo que eu tô percebendo, nessa carta em específico, você consegue meio que visualizar que tem uma energia de vingança, né? Uma vingança, só que de modo estratégico, né? Eu acredito que, assim, das duas, uma. Se, no caso, a roda da fortuna girar de um modo que ele tente sair, mas ele não consiga financeiramente, então alguém pode tentar alguma coisa com ele, né? Para com ele, né? Durante o processo que ele estiver, enfim, recebendo a condenação. Se no caso ele se libertar, pode ser que pessoas também tentem alguma coisa contra ele, né? Mediante uma questão afetiva, como assim? Tem alguém aqui que está muito ressentido mediante um casal que foi separado e que ele pode ter envolvimento nisso, porque aqui a gente tem um dois de copas. Dois de copas geralmente fala de almas gêmeas, né? E um de copas é uma carta que fala de transbordar. Então, o que acontece? Caiu em formato decrescente, né? De modo decrescente. 2, 1. 2 de copas, almas gêmeas. Um de copas, basicamente, um ciclo emocional foi interrompido. Pode ser que o Diri tenha tido um fator impulsionador, né? E, assim, ele pode ter recebido recursos financeiros, no caso, para que isso acontecesse, ou então ele tenha pago, que aqui aparece o pajem de ouros. E, consequentemente, o ato de ele ter pago, né, para que acontecesse esse interrompimento, né, dessa figura feminina, né, nascesse uma estrela. Aqui a gente tem a estrela, né? A estrela, no caso, fala de destaque. Então, é como se simbolicamente o tarot estivesse falando que tivesse acontecido alguns tipos de, eu não sei se sacrifícios para que outras estrelas pudessem vir em ascensão, né? Eu posso estar falando coisa com coisa, né? Ou, enfim, a interpretação pode não ser necessariamente essa, porque o tarot ele traz muito símbolo, muita informação, mas o que está sendo colocado é basicamente isso, ok? Consequentemente, a gente tem aqui uma rainha de ouros, né? Elemento terra, touro, virgem, cavaleiro de copas. Cavaleiro de copas realmente é uma energia muito racional. Um homem que provavelmente só pensa em dinheiro. E aqui, basicamente, é alguém que faz tudo pelo casamento, né? Então é como se fosse um casal. Esse casal aqui basicamente, é como se essa figura fosse essa. E essa figura, para ela existir,
essa figura aqui, feminina, ela tivesse que ter deixado de existir, né? É como se o tarot meio que tivesse falando isso. Assim, o que o tarot está dizendo, basicamente, é que assim, se você quiser analisar o caso do Diddy, você vai puxar outros casos, né? Outros casos, no caso, vão começar a ser desengavetados. E, consequentemente, isso coloca todo mundo, né, que está envolvido em um quadro muito delicado, porque tem muita informação que está oculta, porque envolve muito dinheiro, envolve um sistema, pelo que eu estou percebendo aqui, né? Porque caiu basicamente um de ouros invertido também, né? Então, assim, se você for pensar essa parte, começou a fazer um barulho insuportável aqui, eu acho que é de moto, né? Na vizinhança, mas enfim. Envolve um sistema. Esse sistema, no caso, pelo que eu percebo, ele, assim, 10 de copas. Ele envolve muito dinheiro, envolve muitas famílias, envolve nepotismo, né? Porque 10 de copas, casal, aparentemente deveria ser final feliz. Mas aqui, no caso, envolve muito tradicionalismo, muita informação que está oculta, né? 2 de espadas, né? Muitas informações que até muitas pessoas que estão envolvidas nessa situação, elas, enfim, tampam seus olhos para não lidar com mais informações que já são densas, né? São pesadas. E o ermitão, né? Ou seja, muita informação guardada. E o que acontece aqui, referente a sistema? Eu havia mencionado sistema porque o que acontece? Eu acho que para você entender tudo isso que está acontecendo, você tem que entender, eu acredito, que um pouco sobre o sistema judiciário norte-americano. Porque, assim, é sobre o Diddy o assunto, né, do vídeo, mas acaba não sendo somente sobre ele. Porque, assim, eu vou até trazer um outro artista, por exemplo, a Riri, né? Se você for colocar a Rihanna, se você for questionar, tá, ela foi traficada ou não? Bem, ela pode até ter sido, mas vamos partir do ponto de vista mais pragmático, né? Ela, para o mercado, ela é um produto, né? Ela vale mais de $1 bilhão. Então, consequentemente, o que acontece? O valor de mercado dela é muito grande. Ela, basicamente, tem contratos assinados com diversas marcas, né? E, consequentemente, esses contratos têm cláusulas. Essas cláusulas, no caso, têm muitos pormenores. Esses pormenores, consequentemente, te colocam em um lugar que te obriga a falar sobre questões polêmicas, como assim? Você passou por algum tipo de questão que lhe colocasse em algum tipo de vulnerabilidade, algum tipo de escândalo? Você tem que falar quando você está assinando o contrato, né? E fora aquelas cláusulas, tem cláusulas abaixo, né? Então, o que acontece? Se você, depois de ter assinado esses contratos, ter vinculado a sua imagem, né? O seu trabalho, né? E você ter dado a palavra, né, para essas empresas, então, consequentemente, se anos depois, né, você estando com vínculo com essas empresas, você decidir fazer algum tipo de denúncia, então, consequentemente, você vai colocar muita coisa a perder. Então, o que eu vejo aqui é que, assim, no caso dele, né, ele pode colocar muita coisa a perder. Muitas pessoas que podem ter passado por diversas coisas podem colocar muita coisa a perder. Nossa, que barulho insuportável, né? Mas enfim, não temos o controle de tudo.
controle sobre tudo. Mas, meu Deus do céu. Bem, eis-me aqui para tentar continuar esse vídeo, né? Espero que não aconteça nenhum imprevisto. Mas, bem, basicamente eu havia pausado na parte que havia sido comentado, colocado pelo tarô a respeito de um sistema. Eu vou perguntar para o tarô, né? No caso, desde a parte que parou, o que seria esse sistema especificamente? Esse sistema, no caso, que o tarot está colocando aqui, é um sistema que envolve muito dinheiro. 9 de copas, 9 de pentáculos, na verdade. Envolve nepotismo, eu já havia mencionado isso. Paginha de pentáculos, a carta até pulou da mão. Ou seja, atravessa gerações. Envolve casamentos. Muitos casamentos, no caso, provavelmente são meio que arranjados para a manutenção desse poder, né? Aqui tem um 10 de copas. E, consequentemente, também a manutenção de altos graus hierárquicos e de copas. Então, é como se, basicamente, o que está acontecendo com o Diri, né, pelo que o tarot está colocando, é como se ele fosse apenas uma peça de um jogo de xadrez. É basicamente o que havia sido colocado antes, né? Existem outras subcamadas muito mais delicadas que as pessoas não têm dimensão. A roda da fortuna, o que confirma, ou seja, está acima como está abaixo. Então, existem momentos realmente de altos e baixos. Então, eu acredito que é assim, é como se o que está acontecendo com ele também fosse uma espécie de cortina de fumaça. Porque aqui a gente tem o 9 de pentáculos. O 9 de pentáculos, basicamente, é um estágio avançado. Um estágio avançado financeiro. Porém, o que acontece? Aqui a gente tem um pajem. O pajem, ele não está na posição que um rei, por exemplo, de pentáculos, né? É como se essa pessoa aqui, ela tivesse um poder, mas ela não fosse a pessoa mais poderosa, né? Embora muitas pessoas pensem que essa pessoa seja poderosa, né? Ela é uma pessoa, assim, é uma pessoa muito poderosa, mas tem uma pessoa ainda mais poderosa do que ela. Aqui, no caso, por que está sendo colocado. Olha, dez de espadas. 10 de espadas, geralmente, pode falar de... Entendeu? Pode ser que no meio desse jogo de xadrez, porque tem um poder que ele precisa continuar em manutenção. E para ele continuar em manutenção, outras peças, no caso, irão entrar. Não é para jogo, né? Mas para movimentação. Vamos colocar desse modo. Porque aqui
tem um rei de pentáculos. E o rei de pentáculos não é um pajem de pentáculos. É uma pessoa que eu arrisco dizer que está ainda acima do Clive Davis. Porque o Clive Davis, no caso, é como se ele tivesse sido uma espécie de mentor do Diddy, até onde eu li. Me corrijam se eu estiver errada. Mas é como se tivesse ainda alguém maior do que o próprio Clive Davis na movimentação desse jogo. Então, realmente, é assim um jogo político muito forte. E pode acontecer isso, que é o 10 de espadas, para que então venha a temperança. Então é como se esse jogo dessas pessoas, desses componentes, estivesse desarmônico. Então é como se tivesse que acontecer, eu não sei, alguma peça tivesse que sair de jogo para que então tudo ficasse em equilíbrio, pelo que está sendo colocado aqui pelo tarot. A morte, 9 de copas. A morte geralmente fala de mudança. O 9 de copas geralmente fala sobre confirmação. É como se o 9 de copas geralmente fala é exatamente esse o momento. É exatamente esse o estágio avançado. Então é como se a carta da morte e o 9 de copas ele estivesse confirmando todas essas informações anteriores referente a tudo que tivesse sido colocado. Tarot, me falar um pouco sobre essa conexão dele com relação a Lia e tudo que, enfim, está sendo explanado. Olha, aqui a gente tem um cavaleiro de pentáculos, um rei de paletes, um 2 de paletes e o carro. Confirmando o que havia sido colocado na primeira parte desse vídeo. Um casal foi separado. Ela, infelizmente, né, teve essa morte trágica e, assim, horrível. Porém, tem uma pessoa que está tentando fazer justiça por ela. E vai conseguir. Porque aqui aparece o carro. O carro geralmente fala sobre você seguir em frente. Sobre você ir ao alto e avante. Sobre ter uma abertura de caminho. Então, assim, tudo isso que está acontecendo abre precedente para que mais informação saia do tapete. E vai sair. Ou se vai. O ermitão. A temperança novamente. E o carro novamente. O ermitão basicamente fala de um processo que ele é interno, né? Ele é de dentro para fora. A temperança fala de um equilíbrio e o carro fala de um processo que ele vai ter uma sequência.
Então, outros casos de fato vão começar a ser desengavetados. Eu arrisco dizer que outros tentarão ser desengavetados, mas não serão, porque eu digo e repito, é um jogo que não é somente de celebridades, envolve política, envolve dinheiro, envolve assim muitas questões imagináveis e inimagináveis. E provavelmente envolvem outras questões também jurídicas. Seis de espadas. A estrela. Quatro de ouros. Seis de espadas, mudança brusca. A estrela, uma espécie de nascimento de carreira. Quatro de ouros, uma carreira que aos poucos, né, por conta desse choque que aconteceu para que uma estrela pudesse surgir, uma carreira fosse sendo trabalhada aos poucos. Então, aqui de fato está tudo muito conectado, né? Tem muitas outras informações que vão começar a serem desencaixotadas e que, assim, muita energia densa. Como no caso a gente está em Urano retrógrado, se eu não me engano, então provavelmente eu acredito que até março do próximo ano mais informações vão aparecer mediante esse caso. Informações muito assim densas. Eu arrisco dizer, segundo semestre de 2026, pode ser que até lá aconteça alguma coisa relacionado à carta do 10 de espadas. 10 de espadas fala de... Entendeu? Gente, que leitura densa e pesada. Eu tô falando de uma forma assim bem vagarosa. Eu acho que eu vou ter que fazer uma parte 2 desse vídeo. Um vídeo mais dinâmico, porque realmente é um vídeo que não é muito fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, meu povo. Até breve. E vamos continuar, né, acompanhando esse caso, né, que está sendo assim tão emblemático, mas tão agoniante, né? Eu fiquei até sem o que falar, mas é isso. Beijinhos e até breve.